Bom dia, estamos começando mais um programa Vencer e hoje conversando, batendo papo com o empresário de Jair Dantas, proprietário da Neonutri, que tem uma satisfação de conhecer e você telespectador, conhecer um pouco mais da história desse empresário potiguar, desse empresário norte-riograndense que faz um sucesso danado no segmento dele. Bom dia, Jair. Bom dia, Jussier. Bom dia, telespectador. Esse nome de Jair Dantas, de onde você nasceu, Jair? Bem, eu nasci numa cidade de Caicó muito conhecida, né, que é o carnaval melhor do Você Rio é Grande do Norte. seridoense, né? Isso. Você Mas nasceu logo- na capital, na capital do Oeste, assim, ali em Caicó, Isso. que é uma região bacana. Mas você é de Caicó mesmo? Nasci lá, mas meus pais são naturais de Carnaúba dos Dantas. Ah, sim, que é uma cidade vizinha a Caicó. Isso. Me diga uma coisa aí, como é que foi essa história de empreendedor desde a infância? Como foi? Conta um pouco da sua história com 7 anos. Você estava me contando a história de quando você nasceu, já com 8 anos, a história da galinha, por exemplo. Foi uma coisa muito bem observada pela minha irmã, né, que já dizia que eu ia ser um empreendedor, porque eu já ficava contando quantos ovos a galinha ia pôr e queria que fosse chocado aqueles ovos para gerar Isso uma... lá no sítio. Isso lá no sítio, já no povoado da Cobra, quando meus pais... Povoado o quê? Cobra, que é um... Povoado da Cobra. Mas por que esse nome Povoado da Cobra? Tem muitas histórias, mas... Uma delas, você pode Dizem contar? que uns carroceiros deixou as cangaias lá com os burros e de repente em cima de um pau e de repente era uma cobra em vez de ser um pau. E daí surgiu o nome cobra, mas tem outras versões. É, né? Mas me diga uma coisa, quer dizer que você nasceu em Caicó e você foi criado no sítio das Aí cobras. nós viemos para Natal, né? Não, mas continua a história da galinha, que eu interessei essa Sim, aí. a história da galinha foi o seguinte, minha irmã, ela mais velha do que eu tinha uns 8 anos, ela tinha uns 13 mais ou menos. Aí ela ficava observando que eu ficava sempre preocupado com os ovos da galinha, e não queria que comesse os ovos, queria que deitasse com a galinha, chocasse para gerar pintos e, consequentemente, ser novas galinhas para produzir. Aumentar quer dizer, já a tinha uma produção, visão empresarial. O deitar a galinha, vocês que estão nos assistindo, algumas pessoas talvez não saibam o que é. O deitar a galinha no interior é quando você junta os ovos e você coloca, a galinha choca e você coloca a galinha para deitar em cima dos ovos, que é para poder ela chocar os ovos e aí nascerem pintos. Então, de Jair naquela época já estava contando os ovos, porque ele sabia que cada um ovo poderia gerar um pinto, esse pinto gerar mais ovos e assim sucessivamente. Ele estava começando a carreira empreendedor quando ele tinha 8 anos de idade. Então, o sangue empreendedor já estava correndo nas suas veias com 8 anos. E aí, Jair, me diga uma coisa, você ficou no interior até quanto tempo? Até quantos anos? Olha, na verdade a gente ficou mais ou menos pouco tempo, uns 5 anos mais ou menos. Aí retornamos para Natal. Ah, tá. Aí você veio para Natal. Agora me diga uma coisa, Jair. Eram quantos irmãos? A família era grande, seu pai, sua mãe? 9 irmãos. Foi uma época difícil, porque, como você sabe, né, sempre foi difícil. Sertão, a seca, essas coisas todas. Mas aí... Seu pai veio embora para Natal com todo mundo ou vieram só os filhos? Não, veio ou todo mundo. Veio todo mundo e, inclusive, cada um seguia um caminho. Uns para comércio, outros para... Não, mas naquela época você era criança, né? Sim, mas aí, exatamente. O irmão mais velho tinha quantos anos? Da agricultura. Não, eu digo o irmão mais velho nessa época tinha quantos anos? Seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho tinha... Quando vocês vieram para Natal? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Você é o mais novo? Eu sou mais novo. Eu sou próximo ao mais novo, né? Próximo ao mais novo. Então, quando todos vieram para Natal, saíram de Caicó, vieram para Natal. E quando chegou aqui em Natal, o que é que vocês foram fazer? O seu pai, sua mãe, seus irmãos? Meu pai, ele ajeitava máquina de costura e minha mãe costurava, né? Minha mãe era uma costureira profissional mesmo. Fina mesmo, fazia até vestido de noiva. E assim, aí eu logo caí no ramo de venda, sempre fui bom de venda. Me lembro que Você tem quantos anos nessa época? Eu acredito que 11 anos mais ou menos. 11 anos, certo. Nessa faixa. Que tipo de venda você começou a vender? A minha primeira venda, eu me lembro que eu vendi peixe, tinha um pescador chamado Luiz da Mata, né? Ali no Bom Pastor, aí ele pescava e eu botava o peixe nos pratinhos e ia vender. Certo. Para arranjar alguns Claro, trocados. claro. Para não ficar dependendo só dos pais, né? E
A outra coisa Não, foi caju. o peixe... Era num pratinho. Certo, mas me conta a experiência do peixe. Como Ah, como era vender o peixe? Eu quero saber um pouco da sua história, Jair. Era bem interessante. Como é que você vendia esse peixe? Como é que você pesava o peixe? Como é que você oferecia esse peixe? Era mais em quantidade, né? Era um prato de peixe, uns peixes. Se vendia não era peso, era um prato de peixe. Um pratinho de peixe. E Aí você vendia porta a porta, como era? porta a porta. E como é que você abordava as pessoas com 11 anos com um prato de peixe na mão? Porque Chegava- geralmente peixe é uma coisa que não é muito cheirosa, né? Isso. Como é que você pra fazia? caramba. Ó, senhora, um peixe fresquinho, foi pega agora de manhã, de boa qualidade, e ali ela se empolgava e comprava. Se empolgava e comprava. Muito bem. E aí depois do peixe, como é que foi? Sim, você passou quanto tempo nessa empreitada, vendendo peixe? Foi pouco tempo. Depois eu fui trabalhar no ramo de confecção. Fui trabalhar de frente ali Depois do no peixe? calçadão. No Certo. calçadão ali do Alecrim, com uma senhora chamada Esté. Aí eu tomei conta de uma banca dela, era venda por cima da cabeça. Você vendia o que nessa época? Vendia, era calcinha, sutiã, conjuntinho de criança. E como era vender calcinha e sutiã, você homem vendendo calcinha e sutiã para mulheres? Como é? Era meio complicado e meio constrangedor, porque ela pegava na parte de baixo e na parte de cima, para ver o tamanho e tal. E era meio constrangedor, mas assim... Você tem quantos anos nessa época? Já tem Eu uns acho que eu já 14? tinha uns 13 anos, mais ou menos. Que você era vendedor da banca dessa senhora, da Esther. Exatamente. E aí quanto tempo você passou aí? Acho que uns 2 anos passei com Me ela. conte uma história engraçada dessa época de vender calcinha e sutiã, ou seja, vender lingerie. Sim, também Vender conjuntinho. lingerie é uma coisa interessante. Imagine vender lingerie na feira, entendeu? Numa banca de feira. Onde E a mulher não- puxar o fundo da calcinha, você pega na parte de cima. porque não pode experimentar. E aí é a forma que você abordava para você explicar, para você fazer com que a mulher degustasse a calcinha, era pegando e abrindo Olha aí, a o calcinha, tamanho é tal, esse. o tamanho. Eu me lembro que aconteceu Uma história interessante. Aconteceu uma coisa bem interessante. Tinha um conjunto de lingerie lá que estava muito ruim de vender. E eu não lembro, mas vou chutar aqui um preço. Vamos dizer que fosse R$2. Não, Sim, é dinheiro de R$5. hoje, é dinheiro de hoje, É, dinheiro de R$5. hoje. R$10, vamos botar R$10. E não vendia. Passou tempos e tempos, o bicho já estava mudando de cor. Aí um dia eu peguei e disse, eu vou aumentar o preço. Dobrei o preço dele 3 vezes mais. Primeira pessoa que perguntou, comprou. Quer dizer, às vezes o valor supera muitas coisas, né? Muita gente vai pelo valor, se essa coisa é cara, deve ser muito bom. Aí a primeira pessoa que perguntou, levou. Quer dizer, o que é caro, as pessoas, o seu cliente achava naquela época Achei interessante. que se o produto era mais caro, provavelmente esse produto deveria ser melhor. Quando às vezes isso nem sempre é verdade. Nem sempre, né? isso é muito Às vezes você relativo. pode comprar um produto mais barato e ter uma qualidade também muito boa, não é verdade? Mas eu achei interessante porque assim, foi engraçado, porque não tinha jeito de vender, e de repente eu dobrei o preço, tripliquei. Vendeu a A peça. pessoa quando chegou perguntou, disse é tanto, ele... Me diga uma coisa, Jair. E aí você ficou 2 anos vendendo lingerie, lingerie com jeitinho de criança nessa certo? banca. Conjuntos de criança, claro. Eu sei ali aquelas lojas, naquelas bancas do Era de Alecrim. frente à loja Boa Viagem, uma banquinha que tinha. Eu sei, no Alecrim, onde tem muitos camelôs ali, que tem Isso, uma, no um relógio trabalho, ali na rua do Eu relógio. sei, que é a Amaro Barreto ali no Alecrim, Sim, né, perto da sim. Amaro Barreto. Que realmente é uma atividade muito difícil, porque é o dia a dia no meio da rua, sem conforto, sem ar-condicionado, sem um banheiro às vezes, sem uma água para beber. Não é fácil vender na rua. Eu digo porque eu tive a experiência também como jornaleiro, eu tinha uma banca de revista no meio da rua. A única diferença é porque pelo menos a minha banca era coberta, era fechada, a gente tinha ar-condicionado dentro da banca, mas trabalhar numa banca como aquele pessoal que fica, os camelôs ficam no Alecrim ali, a maioria não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas me diga uma coisa, e aí uma história, você contou uma história engraçada, e uma história assim, que lhe chamou mais atenção, foi essa também, do preço? Essa marcou, assim... Marcou. Depois disso, você foi trabalhar com o quê? Depois disso, eu fui morar com meus pais em Itaú, numa cidade Vocês saíram de Natal e voltaram para o interior. Uma experiência que eu tive em Itaú foi porque assim, eu trazia uns conjuntinhos, confecção, inclusive calcinha e sutiã de novo. lingerie e conjuntinho de criança. Levar Só pra que a crise estava muito grande lá, ninguém tinha dinheiro. Aí eu bolei uma ideia, eu saía no sítio e trocava por galinha. Aí As estourava a calcinhas? galinha, sim. Você sempre tem uma queda por galinha, então, Aí né? sempre volta para galinha. Eu disse, olha, a mulher, ninguém tem dinheiro. Eu digo, não, troca aqui por galinha. Só que a galinha, vamos dizer que na época era R$10, o conjuntinho era 5, eu terminava ganhando muito mais. E você fazia o que com a galinha? Já tinha uma mulher na cidade que comprava todas, porque ela fazia
Tinha um restaurante? Galinha torrada Sim, na tinha um feira, ela restaurante, servia né? na feira. Ah, entendi. Tinha uma banca que vendia muita galinha torrada, aí ela comprava todas que eu trazia. Aí a mulher, E você ganhava 100% dessa sim, brincadeira, sim, né? eu ganhava muito bem. Só que não tinha Cristo para mim, sempre vendia, sempre assim. Sempre foi vendedor. A visão de vendedor, de empreendedor, sempre jorrou no sangue. Me diga uma coisa, quanto tempo você ficou nessa empreitada em Itaú, no interior? Nós ficamos lá um ano, mais ou menos 1 ano e 6 meses. Aí quando é que você voltou definitivamente para Natal? Aí nós voltamos, eu acho que foi, não sei bem direito, eu acho que foi em 95. Certo. No ano 95. Então aí você, quando você voltou para Natal, você voltou novamente para trabalhar com vendas aqui em Natal? Aí, não, aí eu voltei para eu trabalhei na Coteminas uma época. E depois eu voltei para... Você me contou uma história da Coteminas. Sim. Conta aqui a história interessante da Coteminas, que você tinha, o pessoal gostava muito do seu trabalho, tinha uma pessoa que era seu superior e tal. Na verdade, assim, na Coteminas foi uma experiência boa e eu fiz boas amizades e eu ganhava muito dinheiro também com vendas de carro e moto. Comecei lá vendendo carro e moto, os funcionários e... Você era funcionário da Coteminas e vendia. Como é que é esse esquema? Você vender carro e moto para o pessoal da Coteminas, dos funcionários de lá? Assim, como existe um conhecimento do local de trabalho, você tem aquela segurança de vender e até dar um prazo em alguma parte do dinheiro. Eu fiz muito isso. Entendeu? Perdi algum dinheirinho, mas também ganhei muito. E também na Pedra eu vendia também. Você também trabalhou na Pedra. A Pedra, para que vocês estão nos assistindo, era um local aqui no Alecrim, ainda existe, né? Ali perto da Avenida 3, ali, onde tinha um local, uma rua, onde as pessoas iam para lá e colocavam seus carros para vender. As pessoas que não tinham loja levavam os carros para lá e vendiam os carros expunham os carros naquela rua e chegavam os compradores e os vendedores para negociar também. Então era um lugar que chamava-se A Pedra, porque era um lugar onde se vendia e comprava muito carros usados. Isso. Mas me diga uma coisa, Jair, como é que foi então a sua entrada na atividade de suplementos, então? Há quanto tempo você está nessa atividade? Que é a Neonutri, você é o proprietário da Neonutri, não é verdade? Mais ou menos 6 anos. Na verdade, a Neonutri, ela surgiu para o ramo de serviço, né? Sim. Mas aí não tava indo muito bem e eu intervi, né? Saí do ramo de carro e moto que eu estava. E assim, investi pesado só em suplementação. Tem muito pouco serviço, mas é mais suplemento que, assim, é uma coisa que me identifica também, né? Qualidade de vida. Você gosta disso? É muito bom. Eu vou de vez em quando eu vejo lá você na loja, como é que você interage com as pessoas, com os seus clientes e tal. E aí me diga uma coisa, por que então você criou essa vontade tão grande de trabalhar? Eu vejo que você passa o dia inteiro naquela loja, na Neonutri, lá. Como é isso? Como é o envolvimento com o cliente? Quem são os seus clientes? Como é que você interage? Como é que o prazer que você tem de vender suplementos? Olha, é um dos ramos que eu entrei que não pretendo sair. Porque hoje você não é só o vendedor, você hoje é representante já de um produto nacional, né? Distribuidor. Dos produtos Vita Você é um cara vencedor porque você começou com uma loja pequena, foi crescendo rapidamente, você passou a ser um distribuidor nacional, de uma empresa nacional. Aqui você é distribuidor regional, no caso, né? Aqui do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é você que distribui. Qual o produto que você distribui? O produto é da linha VitaForce. VitaForce, então. Muito bem. Aí como é que é você chegar, estar do microempreendedor e hoje você ser um exclusivo aqui? Como é o relacionamento? Como é que você vê o mercado? O mercado hoje ele está em ascensão, ele está em crescimento, esse mercado? Sim, crescimento a todo vapor. É um produto caro, o suplemento um ramo que cresce a cada dia novas pesquisas, descobertas, né? O homem moderno, a mulher, cada dia buscando qualidade de vida, promoção à saúde e ao bem-estar, e nós estamos aí para oferecer os produtos de boa qualidade. Exato. Hoje você, inclusive, dá dicas, né? Você está estudando muito sobre isso também, porque você dá dicas de alimentos, você dá dica de... Eu vejo o pessoal chegar lá, às vezes você pega, olha, isso aqui é melhor porque vai desenvolver isso melhor, esse produto aqui é melhor do que esse outro, isso aqui é um similar, mas isso aqui... Eu vejo que você, além de conhecer o produto, você está conhecendo já um pouco, inclusive, de nutrição, né? É verdade, mas a responsável mesmo pela loja, na parte técnica, é a doutora Carla Gianni, que agora também está fazendo medicina. E assim, eu administro a empresa. Agora, só que eu vivo pesquisando para não ficar para trás, né? Porque se eu estou vendendo galinha, eu tenho que estudar sobre a galinha. Se eu estou vendendo suplemento, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Muito bem. Quando eu estava vendendo carro, eu sabia
todos os lançamentos de carro, quantos litros fazia. Agora, com suplemento, agora você conhece tudo de suplemento. Eu tenho que correr atrás. E conhece também de academia, conhece o pessoal. Pouco, muito pouco. E, assim, você se envolve mais com os nutricionistas, no caso, né? Nutricionista e... médicos, né? Personal trainer. Também, eles vão muito lá na loja, né? Sim. Comprar e indicar para os clientes dele. Também, né? Amigos, esse é o Jair Dantas, tímido, aqui, mas na loja esse rapaz se torna um gigante vendedor. Jair Dantas é o proprietário da Neonutri, uma empresa aqui de Natal. Jair, onde fica a Neonutri? Fala o nosso telespectador. Fica na Avenida Rodrigues Alves, 871, Tirol, em frente à Clínica Pedro Cavalcante. Vocês vão lá conhecer, vale a pena conhecer essa criatura vendendo na Neonutri. É um vendedor fantástico, onde as pessoas chegam lá e se encantam com uma forma simples, mas direta, objetiva de vender, de encantar e de fidelizar clientes. O programa Vencer vai para um intervalo comercial muito rápido e daqui a instantes nós voltaremos com o programa Vencer novamente. Aguarde só um pouquinho que nós voltamos já. Voltamos agora com o programa Vencer, batendo um papo com o Jair Dantas, proprietário da Neonutri, que vai contar agora nesse segundo bloco um pouco mais da sua história de vida, como foi realmente as coisas engraçadas que aconteceram, porque ele tem um monte de histórias engraçadas e Jair agora vai nos brindar com essas histórias engraçadas que você conhece. Como você faz para encantar, como você faz para o tempo todo estar se relacionando? Primeiro, hoje você mora aqui em Natal. Isso. Na Zona Norte. Na Zona Norte. Tal. E aí você tem uma loja que é no Tirol, né? A sua loja? Exatamente. Aí me diga uma coisa aí, como é que você encara, por exemplo, vender suplementos? Existem clientes bacanas, mas existem clientes difíceis de você lidar. Como é que você lida com os clientes difíceis? Jogo de cintura, né? Como você também é um grande vendedor, e todo mundo sabe disso. Uma vez aconteceu uma história bem interessante, uma cliente... juntou os suplementos que ia levar e quando olhou na carteira esqueceu o cartão. Era uma senhora, aí eu automaticamente disse, senhora, pode levar os produtos. Não, esqueci o cartão, leve, pode levar. Aí ela, não leve de jeito nenhum, pode levar, porque se um dia uma mulher do seu calibre me enganar, eu volto para o sertão plantar batata. Aí ela começou a rir e virou minha cliente, até hoje é minha cliente. Entenderam? Olha só, as histórias estão começando a acontecer. Olha. Tem hora que a gente tem que desafiar certas coisas da vida para superar essas dificuldades que acontecem, né? Por exemplo? Porque, assim, ela fidelizou de vez comigo, ela, puxa, confiou e assim que... Você que confiou nela, na verdade. Exatamente. E ela se sentiu, na verdade, privilegiada porque você passou uma confiança em entregar um produto que não é barato, né, mais ou menos, que ela ia comprar. Sim. E levar um produto, mesmo sem você saber onde ela morava, ela não estava sem um cartão, você ela não havia ido na sua loja antes, você não tinha contato nenhum com ela e você ofereceu para que ela levasse o produto e depois ela voltasse para pagar. Isso a gente chama que você encantou, você surpreendeu aquela cliente, né? Claro que ninguém vai estar fazendo isso com todo mundo que aparece. Claro que não. Mas aí você sente, né, que uma senhora, uma pessoa, você sentiu aqui, o negócio, poxa, eu acho que tem que dar o voto de confiança. E esse voto de confiança gerou uma cliente que, não só ela, eu acho que a família dela, os parentes, os amigos, olha, eu fui naquela loja e tal, isso é muito interessante. Isso é um jogo de cintura que aparece e a gente tem que dar o desdobro, né? Me diga uma coisa, mas me conte outros casos. Por exemplo, você me conta sempre sobre muitas histórias de vida. Conte outra história que você achou engraçada que aconteceu também dentro da sua loja. Foram várias, né? Assim, ao longo desses... Cliente difícil, um cliente que às vezes os vendedores geralmente dizem assim que o cliente... existe cliente que quando vai entrando na loja, diz, meu Deus do céu, eu estou arrepiado. Lá vem chegando esse cliente é chato, esse cliente é um porre, esse cliente... Mas cliente, ele é cliente, ele deixa dinheiro na nossa loja, ele deixa dinheiro na nossa empresa. Aconteceu um caso bem interessante, entrou uma pessoa na loja só para conhecer a loja e de repente eu comecei a falar do Termoplus, que é um termogênico, e um antioxidante também, e ele não queria comprar, ele queria conhecer a loja, aí ele ficou assim e tal, eu disse, vou fazer um desafio, se ele não funcionar, você vem e recebe o dinheiro aqui na boca do caixa. De volta, recebe dinheiro de volta. Ele, como também era um vendedor que vendia seguro no banco, foi gerente de banco por muitos e muitos anos,
Ele se surpreendeu tanto que ele terminou levando e ele achou super engraçado, virou cliente também. Ele disse, rapaz, o cara para me vender tem que ser difícil, porque eu passei 30 anos só vendendo. E tendo vários tipos de cursos, como abordar uma pessoa e vender. E eu fui só conhecer a tua loja, você me deu uma abordagem tão violenta que eu tive que comprar, porque o cara dizer uma coisa dessa, leve, se não der resultado você devolve, é de matar a pau. Eu levei... Porque você confiava no produto, na Isso, verdade, né? Primeiramente porque confio, né, no que estou vendendo. E assim, lancei o desafio e... Mas vender é isso, vender é desafiar, vender é encantar, é surpreender. Afinal de contas, não existe cliente difícil. Às vezes o que existe é a capacidade do vendedor de não compreender o cliente, é a capacidade do vendedor não conhecer o que ele está vendendo, é a capacidade do vendedor de estabelecer metas de convencimento, de explicação, de parceria com o cliente, porque hoje vender mudou tudo a forma. Hoje mudou a forma de vender, mudou a forma de você comprar, mudou a forma de você pagar. No mundo de hoje, as pessoas precisam entender que todos nós somos vendedores. Ele, quando estava vendendo, o vendedor de seguro, quando estava comprando, ele disse que sempre vendeu e nunca comprou. Mas todos nós somos vendedores e somos clientes, porque nós somos vendedores quando estamos vendendo alguma coisa, somos clientes, compradores, consumidores quando estamos no supermercado, quando estamos comprando roupa, calçado, seja lá o que for. Ou seja, a Terra é uma grande loja de departamentos. Então, todos nós somos vendedores e somos compradores em algum momento da vida. E aí, Djair, como é, então, por exemplo, você tem uma clientela enorme, mais ou menos, quantos clientes entram por dia com você? A sua clientela é mais jovens, pessoas mais idosas, como é? Toda faixa de idade nós temos, de pessoas idosas, criança, temos suplementos. Sim, mas você tem uma clientela mais assim, a sua maior clientela em que faixa etária? É mais jovens ou mais adultos, acima de 50, é variado, 60? Ele não tem, porque nós temos suplemento também para o idoso, né, que é os enterais, pessoas idosas que não estão nem conseguindo se alimentar, precisa de usar sonda, ou alimentos enterais, e também temos os suplementos para atleta, né? Sim, eu não estou falando dos alimentos enterais, eu estou falando aqui, vamos falar de uma forma geral. As pessoas que buscam saúde hoje, no mundo de hoje, as pessoas que buscam saúde são mais jovens, são assim, adolescente quase nenhum, mas eu digo mais entre 25 e 30 anos, ou acima de 45, 50 anos. Qual é o seu público que compra mais na sua loja? Que vai mais corriqueiramente na sua loja. Terceira idade, o público que vai mais presente na loja, é o público da terceira idade, ou seja, as pessoas acima de 60 anos, mais ou menos. Nessa faixa de idade, é um público que está sempre se preocupando com a qualidade de vida, boa alimentação, se preocupando em procurar um nutricionista para se alimentar corretamente. Sim. Então, esse público é o público que frequenta mais a sua loja, é o que compra mais na sua loja. Exatamente, é um público da terceira idade. E as pessoas das academias? Porque eu vejo nas academias os jovens todos, entre 19, 20 anos, até mais ou menos 30, 35 anos. Eu acho que quase todo mundo eu vejo com alguma coisa na mão, tomando aquele suplemento, tomando vitamina e tal. Esse público também compra na sua loja, mas é a minoria. Esse público ele compra sim o shake proteico, né? Para dar uma... Mas não é bomba, nós não estamos falando em bomba, nós estamos falando isso aí em eu proteína. Sou totalmente contra. Inclusive, nós temos um blog, neonutri.com.br, que tem vários Como é que fala novamente? Neonutri.com.br. Neonutri.com.br. Sim, ele tem postagens. Várias postagens falando sobre uma boa alimentação e tem algumas indo totalmente contra o alimento sintético, né, que é os alimentos que induz o organismo a acelerar. É um crescimento rápido, né? Isso. É porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com tudo muito rápido, é lava-jato, é self-service, é tudo muito rápido. E aí as pessoas também querem crescer rápido. E aí as pessoas que não têm as coisas ao seu tempo, elas procuram acelerar, por exemplo, o crescimento do músculo, acelerar o crescimento do corpo. Isso tem um efeito colateral incrível. Inclusive, esse próximo mês, agora de abril, aliás, no próximo mês, eu estarei entrevistando também uma pessoa dessa área para que nos mostre como são os efeitos colaterais de uma alimentação equivocada, do alimento à base de crescimento rápido das pessoas. Então, isso é muito importante, que você, jovem que está nos assistindo, não queira crescer rápido,
malhe, o crescimento ele vai vir naturalmente. O certo é que você malhe bastante, que você trabalhe o seu físico para que o crescimento venha de uma forma natural, ele vai crescendo, dividindo, ficando bonito o corpo. Porque esse corpo que cresce muito rápido, ele murcha também muito rápido, não é verdade? Isso. E as doenças que pode causar, né? E aí, me diga uma coisa, então hoje você acha que esse público que se preocupa muito com a alimentação é mais então da terceira idade? Exatamente, a terceira idade ele tem buscado muito essa... Mas não é um público difícil de você convencer a comprar? Não, porque eles vêm direcionados, né? Ele já vem direcionado, a nutricionista... Já vem com a prescrição médica. Exatamente, a nutricionista prescreve aquele alimento. Tem uns que vêm por conta própria mesmo, chega lá, compra. É um caso interessante, uma mulher entrou na minha loja, aí com outra, né? Aí disse, poxa, eu entrei aqui, mas eu estou com medo, porque disseram que quando a gente entra aqui, compra muito, porque tem um bom vendedor. Aí, de repente, começou a comprar e, quando menos esperava, tinha comprado meio mundo de coisa. Aí disse, olha, bem que me disseram, não era para me ter entrado aqui. Eu só faço mostrar o produto, assim, simples, na maior... É a forma simples que você busca conhecer as pessoas, conversar com elas, né? Nós temos muitos produtos light, diet, funcionais, orgânicos, aí tem muita coisa que é prescrito, suplementos, mas tem coisa que é alimento natural, normal mesmo, como uma barrinha de cereais. Um docinho, né, que tem lá. Docinho, como você mesmo já foi lá e... Já fui lá e comprei, consumi delícia, lá, né? muito bom. E o clima lá é legal também, é uma loja Exato. pequena, realmente você não tem nem espaço para crescer, mas você também tem uma equipe legal que trabalha lá, o pessoal, o Dário, né, se não me engano, atende muito bem também com as pessoas lá, ele encanta realmente também, conhece muito dos produtos também, ele é parente seu, se não me engano, né? É meu sobrinho ele. Quer dizer, ele está na índole, está no sangue, ele né? Ele gerencia a loja, né? Está no sangue o DNA do vendedor lá, né? Já tem um sobrinho já entrando na jogada, já tem um sobrinho... Quer dizer, é uma família de vendedores, né? Já está trazendo já um sobrinho para trabalhar com você, daqui a pouco começa a crescer, a loja se expande, né? Assim, você pensa em abrir outras lojas, você pensa em fazer uma franquia, como é? Assim, era minha intenção abrir uma outra loja, mas aí eu entendi que seria melhor eu distribuir.